Eles marcham como se não houvesse carne sob o ferro, nenhum rosto, apenas cascos humanos desafiando a chuva que martela como tambores de um funeral anunciado. Dizem que, quando a primeira flecha toca o escudo, o silêncio grita mais alto que 1000 lanças. Mas naquela noite, houve algo diferente. Olhos romanos se perguntaram, ainda que calados: e se a muralha viva não for mais invencível? A terra treme sob passos cronometrados, mas treme também de presságio. Testudo, o escudo coletivo que um dia fez reis se curvarem, agora avança não só contra flechas, mas contra o tempo. Porque o inimigo à frente já não teme disciplina, e o inimigo invisível atrás já não crê em Roma. Se a força absoluta de um império pode rachar, o que resta dos homens que se escondem sob ela? Antes de seguirmos, preciso que você prove que ainda existem aqueles que marcham pela história. Deixe o like agora e inscreva-se. Não por números, mas para que essa legião continue viva. Cada gesto seu mostra ao algoritmo que Roma ainda respira. Comente abaixo. Eu marcharia se você enfrentaria o destino debaixo desse escudo. Vamos ver quantos ainda sustentam essa formação. Roma não nasceu do ferro, mas aprendeu a moldar homens como se fossem lâminas. Entre planícies e muralhas, um pacto silencioso se ergueu. Viver ou morrer não importava, desde que a formação permanecesse intacta. Foi nesse juramento coletivo que nasceu a Testudo, mais que uma técnica, uma crença. Quando os escudos se tocavam, o indivíduo desaparecia. Restava apenas o casco vivo de Roma, avançando contra o impossível. Não havia glória nas faces ocultas, apenas respirações contidas e passos contados. Do deserto à floresta, do cerco ao assalto, esse telhado de guerra fez reis desistirem antes da batalha. Mas toda estrutura que se ergue na perfeição traz uma fissura escondida. E se uma falha no ritmo for suficiente para abrir o casco? Roma dominou o mundo com disciplina, mas o mundo, em silêncio, começou a mudar sua cadência. Não foi em batalha que a Testudo nasceu, mas no pó dos campos de treino. Século II a.C., oficiais traçam no chão um desenho simples: escudos sobre escudos, ombros colados, respiração unificada. O comando é curto, com serite, e o mundo inteiro precisa caber dentro de um único som. O couro molhado range, o bronze arranha, e cada legionário entende: sua vida depende da muralha humana ao lado. Em Numância, esse casco engole ruas sob uma chuva de flechas. Em Jerusalém, avança como um animal metálico entre pedras em brasa. Não é bravura, é obediência. Não é espetáculo, é pacto. Porque ali, sob o peso do escudo, ninguém é herói. Todos são parte. E quem quebra o ritmo, quebra o império. Quando Roma atinge seu zênite, a Testudo deixa de ser apenas formação. Torna-se a assinatura do império. Em Alesia, o casco avança sob dardos e pedras, carregando engenheiros que constroem rampas em meio ao fogo inimigo. No deserto da Judéia, cobre ferreiros e carpinteiros enquanto muralhas desabam. No Reno, enfrenta nevascas como quem enfrenta legiões. O inimigo aprende que não luta contra homens, mas contra um relógio de carne e ferro, lento, exato, inevitável. O medo muda de lado. Sob esse telhado móvel, o tempo rítmico dos passos cria um som que muitos juram ter ouvido em sonhos: o batimento do império. Nenhum general precisa ordenar coragem, basta ordenar silêncio. Mas a glória tem preço, porque o que parece invencível começa, sem que percebam, a se tornar rígido demais para mudar. E o mundo lá fora já prepara armas que não respeitam o ritmo das legiões. Dentro da Testudo, o mundo se reduz a um túnel de couro, madeira e suor. O centurião mede o vento, os signíferos abaixam os estandartes e o primeiro escudo se ergue como uma tampa de ferro contra o céu. Da retaguarda, os laterais trancam as bordas, fechando cada fresta de luz.
Lá dentro, a visão desaparece. Restam apenas sons. Pedras estalando, flechas vibrando, corpos chocando. A formação não avança rápido, avança certo. Cada passo é um voto silencioso. Cada impacto, um lembrete de que o erro de um pode matar todos. Em Dura Europos, o couro esquenta como pele viva. Em Masada, o teto romano atravessa incêndios. Mas a muralha viva, tão perfeita, carrega algo perigoso. Ela só funciona quando todos acreditam no mesmo ritmo. Quando um único coração hesita, o casco respira e racha. A máquina que dominava o mundo começou a ceder não pelo inimigo, mas pelo custo de existir. O século III trouxe pragas, más colheitas, minas exaustas. E o casco sentiu primeiro. O soldo atrasava, o ebão rareava, e um escudo rachado custava mais do que a honra. Oficinas reduziram espessuras, rebites cortavam mãos, o ferro perdeu peso. A testudo, antes muralha, tornava-se armadilha. Marchar faminto dentro dela era sentir o bronze como prisão. Nas estradas, caravanas desapareciam e no Reno, guarnições dividiam migalhas. Um legionário que pesa o pão mais do que o juramento não segura o escudo com a mesma fé. O inimigo externo ainda lançava flechas, o inimigo interno já lançava dúvidas. Porque nenhuma formação resiste quando a fome começa a ecoar mais alto que o comando. O império tentou salvar o corpo enquanto perdia o pulso. Com Caracalla, todos viram cidadãos, mas também contribuintes. Diocleciano tabelou preços, tentando consertar o caos com decretos. Nada adiantou. O mercado encolheu, o contrabando cresceu e Roma ergueu fronteiras fiscais dentro de si mesma. Nos quartéis, a crise bateu mais forte. Menos mulas, menos rodas, menos pão. Um escudo rachado custava o dobro e durava metade. A testudo exigia perfeição, mas recebia peças desiguais. O bucinator chamava e a fileira estava lenta. Rebites soltavam no impacto. Couro rasgava ao erguer. A muralha viva tremia antes da flecha, porque a disciplina pode conter o medo, mas nunca a economia. E se o casco custa mais do que protege, ele deixa de ser armadura e vira peso. A força da testudo não estava no ferro, mas na vontade única. E foi essa vontade que começou a ruir primeiro. No século III, generais passaram a disputar o trono com as mesmas legiões que deveriam proteger fronteiras. Imperadores surgiam e caíam ao som de aclamações armadas. Lealdade virou moeda. Fronteiras foram esvaziadas para marchas rumo a Roma. No Danúbio, postos ficavam ocos. No Oriente, insígnias trocavam de mãos, como fichas de jogo. O casco, que dependia de uma ordem só, agora obedecia a comandos rivais. Quando Valeriano foi capturado pelos persas, a notícia corroeu mais do que qualquer flecha. Porque soldado que não sabe por quem luta, não sabe para onde erguer o escudo. A testudo podia fechar o corpo, mas já não fechava o propósito. Quando o inimigo mudou de rosto, Roma ainda marchava no mesmo ritmo. Em Teutoburgo, o bosque engoliu colunas antes que pudessem fechar o casco. Em Ctesifonte, a poeira que colava no suor confundia mais que flechas. No Reno, cavaleiros germânicos não atacavam de frente, circulavam, desgastavam, esperavam. A testudo, feita para resistir tempestades, não sabia respirar em redemoinhos. Em Adrianópolis, o sol de 378 derreteu fileiras. Quando a cavalaria gótica retornou ao campo, o escudo coletivo não fechou. 2/3 do exército do Oriente tombaram, e o som dos escudos caindo ecoou como maré. Pela primeira vez, Roma não era muralha, era presa. O casco, sem fé, dentro virou peso fora, e o mundo percebeu. O império que ensinou ordem já não conseguia ordenar a si mesmo. 76 de Cristo. Odoacro envia as insígnias a Constantinopla. Não há trombetas, nem incêndio final. Roma não cai, silencia.
Oficinas apagam fornos, ferreiros mudam clientela e o casco que já foi arma vira memória muscular. A testudo não sobrevive como formação, mas como símbolo. A crença de que um corpo pode ser mais forte que qualquer indivíduo. Bizâncio herdará o gesto. Exércitos medievais imitarão o compasso. Até a polícia moderna ecoará a coreografia de escudos. Mas fica a ferida. Ordem sem adaptação aprisiona. Roma não perdeu apenas batalhas, perdeu o tempo. E quem perde o tempo, perde o mundo. Se você sentiu a chuva nos escudos e o silêncio da queda, inscreva-se. Comente qual momento marcou o fim para você. Compartilhe com quem ainda acredita que disciplina pode desafiar o destino.